O impasse entre Venezuela e Estados Unidos da América surpreendeu quando caças venezuelanos desafiaram um navio da Marinha Americana enviado ao sul do Caribe no mês passado. Talvez a liderança da Venezuela tenha achado que sobrevoar um navio de guerra com caças mostraria força. Na realidade, isso não passa de um grande erro, que pode colocar o país, e especialmente sua liderança, em uma situação ainda pior do que já estava. Para entender por que a Venezuela tomou essa decisão e o que isso pode significar para o país, é importante compreender primeiro a situação mais ampla. No fim de agosto, os Estados Unidos enviaram navios da Marinha ao sul do Mar do Caribe, perto da costa da Venezuela, como parte de uma campanha agressiva contra cartéis sul-americanos que enviam drogas aos Estados Unidos da América. No dia 2 de setembro, os Estados Unidos foram além e realizaram um ataque aéreo devastador contra uma embarcação no sul do Caribe. Segundo relatos, a embarcação tinha ligação com o cartel venezuelano Trenda Agua e transportava entorpecentes quando foi destruída. 11 pessoas a bordo morreram no ataque, detalhado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na TRUTH Social. Mais cedo nesta manhã, sob minhas ordens, as forças militares dos Estados Unidos realizaram um ataque cinético contra narcoterroristas da Trenda Agua positivamente identificados na área do Southcom. A responsabilidade TDA é uma organização terrorista estrangeira designada que opera sob o controle de Nicolás Maduro, responsável por assassinatos em massa, tráfico de drogas, tráfico sexual e atos de violência e terror nos Estados Unidos e no hemisfério ocidental. O ataque ocorreu enquanto os terroristas estavam no mar, em águas internacionais, transportando narcóticos ilegais com destino aos Estados Unidos. O ataque matou 11 terroristas em combate, sem ferir forças dos Estados Unidos da América. Que isso sirva de aviso a quem pensar em trazer drogas para os Estados Unidos da América. Cuidado! A postagem de Trump também incluiu um vídeo mostrando a embarcação sendo destruída. E após o ataque, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, não descartou novos ataques, afirmando: "Esta é uma operação antidrogas. Nós vamos enfrentar os cartéis de drogas onde quer que estejam, e onde quer que estejam operando contra os interesses dos Estados Unidos." Rubio até sugeriu que novos ataques já poderiam estar em andamento. Quando a OTAN perguntou sobre o barco que havia sido explodido, ele respondeu: "Em vez de interceptá-lo por ordem do presidente, ele o explodiu. Isso pode estar acontecendo agora." Até o momento, nenhum novo ataque foi relatado nos dias seguintes. Mas as tensões aumentaram dos dois lados da divisão, com o líder venezuelano Nicolás Maduro anunciando a mobilização da milícia do seu país e acusando os Estados Unidos da América de tentar orquestrar à força uma mudança de regime. Maduro disse: "O governo dos Estados Unidos deve abandonar seu plano de mudança violenta de regime na Venezuela e em toda a América Latina e respeitar a soberania, o direito à paz, a independência." Os Estados Unidos da América refutaram qualquer sugestão de mudança de regime, com o próprio Trump dizendo: "Não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre o fato de que vocês tiveram uma eleição que foi uma eleição muito estranha, para dizer o mínimo." Trump estava claro, se referindo à altamente contestada eleição venezuelana de 2024, na qual Maduro saiu como vencedor, apesar de vastas evidências em contrário. Autoridades do governo dos Estados Unidos da América também deixaram claro que não veem Maduro de forma positiva, nem o consideram o líder legítimo da Venezuela. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou: "O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela, é um cartel narcoterrorista. Na visão desta administração, Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um chefe fugitivo desse cartel que foi indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas para o país." Sentindo-se ameaçado e pressionado, Maduro fez um ousado e perigoso chamado em 4 de setembro. Ele ordenou que 2 caças F-16 da Venezuela voassem bem perto de um dos navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos da América, estacionados no Mar do Caribe, o United States Ship, Jason Dunham, para ser exato. O navio foi nomeado em homenagem ao cabo dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, Jason Lee Dunham, que sacrificou a vida para salvar colegas na guerra do Iraque. É um dos vários destroyers da classe Arleigh Burke na região e um dos navios de guerra mais poderosos do mundo.
capaz de lançar uma variedade de mísseis e torpedos contra alvos em terra, no mar e em bases aéreas. Os dois F-16 teriam feito 2 sobrevoos separados sobre o United States Ship Jason Dunham durante o dia. E o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, posteriormente, divulgou imagens de vídeo verificadas do incidente. Alguns trechos divulgados por veículos venezuelanos foram posteriormente sinalizados como imagens de exercícios não relacionados. É irônico a Venezuela tentar mostrar força aos Estados Unidos da América usando jatos fabricados pelos próprios americanos. Isso também mostra como a relação entre Estados Unidos e Venezuela se deteriorou ao longo dos anos. Foi lá em maio de 1982 que o primeiro acordo de venda dos F-16 foi assinado por representantes de Caracas e Washington. Na época, a Venezuela mantinha boas relações com os Estados Unidos da América e foi a primeira nação sul-americana autorizada a comprar e operar F-16. Era o único país no continente a operar os F-16, também chamados Vipers. Por mais de 2 décadas antes, outros países como o Chile e a Argentina adquiriram seus próprios F-16, como parte do programa Peace Delta. A Venezuela recebeu 16 F-16A monopostos e 8 F-16B bipostos entre 1983 e 1985. Na época, eram os melhores caças da América do Sul e motivo de orgulho para o povo, Forças Armadas e liderança venezuelana. Os Estados Unidos da América forneceram a Caracas 150 mísseis AIM, 9 LP-4 Sidewinder, guiados por infravermelho, aumentando muito o poder de fogo das forças aéreas locais. Os F-16 logo substituíram os antigos caças da Venezuela, antes formados principalmente pelos interceptadores Mirage 3 e aviões de ataque Mirage 5. A Venezuela usou seus F-16 em novembro de 1992 durante um golpe militar contra o presidente Carlos Andrés Pérez, liderado por oficiais de Hugo Chávez. Pilotos fiéis ao governo decolaram em seus Vipers, reivindicando ao menos 3 abates e, notoriamente, derrubando um observação, 10 Bronco do movimento pró-Chávez. Nos anos que se seguiram, a Venezuela chegou até a explorar a ideia de expandir sua frota de F-16. O objetivo era adquirir mais aeronaves dos Estados Unidos e modernizar as existentes com motores mais potentes. Os Estados Unidos haviam aprovado todos esses planos até 1997, mas então as coisas tomaram um rumo dramaticamente pior no que diz respeito às relações entre os Estados Unidos da América e a Venezuela. Hugo Chávez assumiu a presidência em 1999. E a Venezuela logo se afastou dos Estados Unidos, fortalecendo suas relações com países como China e Rússia. Os Estados Unidos impuseram um embargo total à venda de armas em 2006, renovado anualmente. Em certo momento, em uma demonstração flagrante de raiva contra os Estados Unidos, Chávez ameaçou vender os F-16 restantes da Venezuela para um dos maiores inimigos da América, o Irã. O tempo passou e a Venezuela passou da era Chávez para a era Maduro, que assumiu o poder em 2013. Mas a situação não melhorou. Em muitos aspectos piorou. Maduro é acusado de fraudar eleições, se associar a cartéis, cometer abusos de direitos humanos e causar uma crise humanitária que levou ao colapso econômico da Venezuela e a 8 milhões de pessoas. Mesmo com toda essa mudança e caos, a Venezuela ainda manteve pelo menos alguns daqueles F-16 originais que recebeu há cerca de 4 décadas. Claro, a idade cobra seu preço, e é provável que esses caças não estejam exatamente em condições ideais atualmente. Especialmente considerando o fato de que os Estados Unidos não enviam nenhuma aeronave adicional ou peças de reposição para a Venezuela há muitos anos. Supostamente, Caracas tem recorrido ao mercado negro para obter peças essenciais e manter sua frota de Vipers ativa. Dizem ainda que buscou apoio de Israel, adaptando seus F-16 para lançar mísseis Arar Python 4 israelenses. Israel também forneceu à Venezuela sistemas de navegação Lightning e pods de mira, além de relatos não confirmados sobre envio de armas ar-terra guiadas de precisão israelenses para Caracas.
E é bem perto de Caracas que os Vipers restantes estão baseados na região de El Libertador, em Maracay, sob o comando do Grupo Aéreo de Caça 16, apelidado de Los Dragones. No entanto, disse que a frota hoje é significativamente menor do que já foi. Dados de 2024 do Flight Global sugerem que a Venezuela tem apenas 3 F-16A monopostos restantes, junto com apenas um F-16B biposto. A Força Aérea do país agora prefere caças russos. Su-30 Mk-2V Flanker aos jatos americanos F-16. 24 Su-30 foram enviados para a Venezuela entre 2006 e 2008, e eles são mais modernos e capazes do que os F-16. Então, é um tanto incomum que Caracas ainda esteja usando os Vipers, quanto mais enviando-os em uma missão provocativa de sobrevoo perto de um navio de guerra dos Estados Unidos da América. Mesmo assim, os Estados Unidos da América, compreensivelmente, não aprovaram as acrobacias aéreas da Venezuela. Após a aparição dos F-16, o Departamento de Defesa, recém-renomeado, divulgou uma declaração online. Hoje, 2 aviões militares do regime de Maduro sobrevoaram perto de um navio da Marinha dos Estados Unidos da América em águas internacionais. Essa ação provocativa foi planejada para interferir nas nossas operações contra o narcoterrorismo. O cartel que controla a Venezuela é fortemente aconselhado a não tentar obstruir, impedir ou interferir nas operações antidrogas e antiterrorismo das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. O comunicado não deu mais detalhes, mas as autoridades dos Estados Unidos da América deixaram claro que consideram essa ação um ato de provocação, e os Estados Unidos da América não toleram atos de provocação. Quando perguntado sobre o que poderia acontecer se a Venezuela tentasse outra manobra semelhante nos próximos dias, o presidente Trump foi categórico em sua resposta. E se as pessoas quiserem se divertir indo para o alto mar ou para o baixo mar, elas vão ter problemas. Trump então se voltou para o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior, General Dan Kane, acrescentando: se eles voarem em uma posição perigosa, eu diria que vocês podem. Você ou seus capitães podem tomar a decisão sobre o que querem fazer. Se ainda não ficou claro, Trump também alertou diretamente o piloto de Maduro. Se nos colocarem em perigo, serão abatidos. Seja qual for o objetivo da Venezuela com essa manobra, não deu certo. Não só os Estados Unidos reforçaram as ameaças de retaliação contra quaisquer ações semelhantes, como também foram além, fortalecendo suas forças na região, uma demonstração de força muito superior ao que as Forças Armadas da Venezuela poderiam imaginar. Menos de 24 horas após os F-16 serem avistados, Trump enviou 10 caças F-35 para uma base aérea em Porto Rico para reforçar as forças contra os cartéis. Quando se trata de rankings dos melhores caças do mundo, o Lockheed Martin F-35 Lightning II costuma liderar a lista. Ele usa o Pratt e Whitney F-135, o motor de caça mais potente já feito, e pode atingir velocidades de Mach 16 ou 16 vezes a velocidade do som, o que equivale a mais de 1.200 milhas por hora, ou cerca de 2.000 quilômetros por hora. Cada jato custa cerca de 85 milhões de dólares para ser fabricado, o que mostra o quão poderoso e avançado é o F-35. E sua combinação distinta de incrível manobrabilidade, superior capacidade de furtividade e formidável poder de fogo o tornam perfeito para uma vasta e variada gama de missões. O F-35 está muito à frente do F-16. Ele é mais elegante, furtivo e tem tecnologias muito mais avançadas. O F-16 ainda é um bom caça, mas não alcança o F-35 nos pontos mais importantes. E o mesmo pode ser dito em uma escala maior ao comparar as Forças Armadas da Venezuela com as dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem as forças armadas mais fortes e equipadas do mundo. Gasta muito mais em defesa e investiu ao longo dos anos para criar uma força que nenhum país rivaliza. Seja em terra, no ar ou no mar, os Estados Unidos dominam o campo de batalha com seu equipamento superior, veículos de ponta e forças impecavelmente treinadas. Mesmo comparados a potências militares como China e Rússia, os Estados Unidos se destacam em quase todas as categorias.
Seu poderio militar supera totalmente o da Venezuela. É por isso que qualquer tentativa da Venezuela de demonstrar força ou projetar poder é relativamente fútil. Nada em seu arsenal poderia realmente assustar ou intimidar os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre têm algo maior e melhor para mostrar. Em resposta, como mostrado aqui, a Venezuela envia alguns F-16 e os Estados Unidos reagem com 10 F-35. E isso não é tudo o que os Estados Unidos têm planejado. O país decidiu encerrar o status de proteção para os muitos venezuelanos que vivem nos Estados Unidos devido à turbulência em seu país de origem. Em 3 de setembro, um dia antes do incidente com o F-16, o Departamento de Segurança Interna anunciou o fim da designação de status de proteção temporária de 2021 para venezuelanos. O status de proteção temporária vale só para venezuelanos elegíveis já nos Estados Unidos da América, não para recém-chegados. A rescisão está programada para entrar em vigor em 7 de novembro de 2025, com o Departamento de Segurança Interna explicando sua decisão da seguinte forma: considerando segurança pública, nacional, fatores migratórios, política de imigração, questões econômicas e política externa. Está claro que permitir que venezuelanos fiquem temporariamente nos Estados Unidos da América não é do interesse do país. Após o anúncio, aumentou a chance de novas ações militares dos Estados Unidos da América contra a Venezuela. E as ações provocativas de 4 de setembro só pioraram a situação para Maduro e os cartéis que ele apoia. Trump avisou que os cartéis estão na mira e dizem que o presidente está avaliando uma série de opções para novos ataques contra traficantes de drogas que atuam na Venezuela. Algumas dessas opções incluem ataques diretos a alvos dentro do próprio país, não apenas nas águas ao redor. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmar que os Estados Unidos da América combaterão cartéis onde estiverem, reforça essa possibilidade. E pode muito bem ser que os militares dos Estados Unidos da América realizem ataques precisos e letais, não apenas contra quartéis generais de cartéis ou rotas de contrabando nos próximos dias e semanas. Alguns oficiais também argumentaram que tudo isso vai aumentar a pressão sobre Maduro, com os cartéis possivelmente chegando à conclusão de que o melhor caminho seria depor o presidente venezuelano, provocando a mudança de regime que Maduro tanto teme. Quanto ao próprio Maduro, em 7 de setembro, ele prometeu dedicar mais recursos militares aos estados costeiros, numa tentativa de combater o tráfico de drogas. Especificamente, disse que o presidente enviou milhares de soldados adicionais para ir à região de Guajira, no estado de Zulia, e para a península de Paraguaná, em Falcón. Segundo o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, essas áreas integram uma rota conhecida de tráfico de drogas. A Venezuela também pretende expandir sua presença militar nos estados de Sucre e Delta Amacuro, juntamente com a ilha de Nueva Esparta. Com cerca de 25 mil soldados mobilizados, número bem maior que os 10 mil que havia antes na região. Padrino também afirmou nas redes sociais que a Venezuela está pronta para resolver seus problemas e que os Estados Unidos da América não devem interferir. Ninguém vai vir aqui e fazer o trabalho por nós. Ninguém vai pisar nesta terra e fazer o que nós devemos fazer. A liderança da Venezuela também buscou fortalecer as relações com a China recentemente e, aparentemente, espera que o presidente chinês Xi Jinping venha ao resgate do país. Se os Estados Unidos demonstrarem qualquer agressão adicional, não há dúvida de que Pequim vê Caracas como um aliado fundamental. A China investiu aproximadamente 67 bilhões de dólares na Venezuela desde 2007 e assinou inúmeros contratos com o país para financiar projetos de desenvolvimento e construção, como mineração, pesquisa, habitação, satélites de comunicação e uma empresa ferroviária. A China compra grandes volumes de petróleo da Venezuela e seu apoio ajudou a sustentar o país, mesmo com a economia em colapso e a moeda desvalorizando. No entanto, nada disso significa necessariamente que a China estaria disposta a se envolver em qualquer tipo de conflito em grande escala, especialmente um envolvendo os Estados Unidos, apenas para defender os interesses da Venezuela. Pequim emitiu uma declaração forte após os Estados Unidos da América reunirem uma força naval no sul do Caribe. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, afirmou que a China se opõe a ações que violem a Carta da Organização das Nações Unidas e a soberania e segurança de outros países.
Somos contra o uso ou ameaça de força nas relações internacionais e a interferência externa nos assuntos internos da Venezuela sob qualquer pretexto. Esperamos que os Estados Unidos atuem mais pela paz e segurança na América Latina e Caribe. No entanto, a China tem se mantido bastante silenciosa desde então e, pode-se dizer, tem prioridades mais importantes neste momento do que a Venezuela. Com os Estados Unidos tão ativos e agressivos contra os cartéis, Pequim pode achar melhor não interferir para evitar escalar a situação. Enquanto isso, o futuro de Maduro e seus comparsas do cartel parece cada vez mais sombrio. Confira nosso vídeo recente para saber mais sobre essa situação em rápida evolução. Observando o envio inicial de forças navais dos Estados Unidos da América à costa venezuelana, ou como Maduro parece se preparar para um grande conflito com as forças americanas. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para que você possa ficar por dentro das últimas notícias assim que elas acontecerem.